Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, toda sexta-feira às 13 horas, no programa Caminhos da Consciência. Você que está me ouvindo agora, que sempre me prestigia, receba da equipe Caminhos da Consciência um grande e fraterno abraço. Esteja onde você estiver, em casa, no trabalho, no carro, ou mesmo vendo de uma forma atemporal no YouTube, ali tem o meu canal, que os meninos sempre postam o programa. O André, apesar que ele está viajando, ele que é o postador, vamos dizer assim, mas hoje nós temos uma live sendo feita aqui ao vivo no Face. O Jean já soltou, está aqui a câmera apontada para mim. Então estamos juntos, aqui no staff do programa, o Jean fazendo tudo chegar bacaninha e o Caio aqui recebendo, se vocês quiserem escrever alguma coisa aí na página do Face, alguma coisa relativa ao programa, relativo ao que a gente desenvolve aqui toda sexta-feira às 13 horas, fique à vontade para mandar um post aí para a gente trocar uma ideia. Aí se tudo der certo, o Caio escreve ali, tal, direitinho e traz, e a gente tenta, de acordo com as nossas possibilidades, trazer alguma coisa aqui para vocês. Queridos ouvintes, no programa de hoje, né, o que eu gostaria de conversar com vocês, hoje dia 3 de março, né, nós tivemos agora, terça-feira, o carnaval, né, o feriado de carnaval. Vamos conversar um pouquinho sobre o que representa essa data, como ela é formada. Acho que muitas pessoas já devem ter percebido que ela é uma data móvel, ela não é uma data fixa. Então vamos compreender essas realidades que está ligado a todos os preceitos cristãos, as suas datas. Vamos conversar um pouquinho sobre este ponto, né? A primeira coisa, a palavra, né? A palavra carnaval. Vários estudiosos pegaram algumas fontes, se você pesquisar, para procurar entender o significado real desta comemoração. Vamos conversar um pouquinho sobre essas realidades, né? Existe uma palavra que é carnevale, do latim tardio, né? Carnevale, ou mesmo carne levare, que tem como um dos seus preceitos a Deus ou remover a carne. Então, a própria palavra carnaval, ela já traz aquela coisa ligada da gente tirar determinadas energias pesadas de nós para entrarmos no famoso período da quaresma, né? Que antecede a Páscoa cristã. Então vamos começar a entender esses pontos. Então quando você pega a palavra carnaval, ela traz assim na sua raiz aquela coisa de nós nos despedirmos da carne, de nós procurarmos sutilizar a nossa consciência, etc. Por que isso? O carnaval, ou a terça-feira de carnaval, está associada diretamente ao que nós chamamos de Páscoa. Então, a Páscoa, que representa a ressurreição do Cristo, se você retroceder 47 dias deste domingo de Páscoa, que também é móvel, vocês vão entender que o movimento dos astros, o Sol e a Lua, representam o que nós chamamos da Páscoa através de determinadas etapas e ciclos específicos. Então, a astrologia está ligada à nossa Páscoa, está ligado ao nosso Carnaval. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem outro preceito que eu acho bem interessante também, eu já falei do latim, ligado à sua parte do carnevale ou carne levare do próprio italiano, que origina a palavra carnaval. Mas como nós bem sabemos, Roma, principalmente nessa época cristã, ligado à realidade do Cristo, Roma ela tinha um poderio muito grande. Então houve várias conquistas ligadas aos mistérios dos gregos, dos egípcios. Então vamos entender esse ponto. Os egípcios, eles comemoravam também uma determinada data em março que estava associado à deusa Ísis, que representava o período de navegação dos egípcios. E uma das formas deles comemorarem, eles tinham um grande barco que eles enfeitavam esse barco, que estava totalmente associado a essa comemoração egípcia, que os romanos, a tradição romana, junto com a egípcia, incorporaram. Então eles chamavam de carros navales. Então também tem este ponto que pode associar ao quê? Aos próprios carros alegóricos,
associados ao desfile. Então, quando a gente pega o nosso carnaval, principalmente aqui no Brasil, que nós temos esses desfiles fantásticos das escolas de samba, tudo isso está associado a tradições muito antigas, que é muito interessante como aspecto cultural nós compreendermos isso para a gente entender o que é comemorado, o que são esses feriados ligados a essas datas religiosas. Então vamos conversar sobre isso, gente. Então nós já vimos que tem essa parte ligada ao latim, ligada ao italiano, a própria tradição egípcia. Agora vamos compreender esse aspecto astronômico. Nós tínhamos, né, todas essas datas, todos esses feriados móveis, eles não tinham uma data fixada. Então, cada povo comemorava da sua forma. Então, houve o famoso Concílio de Nicéia no ano de 325 depois de Cristo. Então, reuniu ali, vamos falar, a nata ali do clero ligado à tradição cristã, e eles fizeram, através de várias reuniões, que foi esse concílio, eles fizeram o que realmente seria a Páscoa, que representava a ressurreição, aí também está associado à Sexta-feira Santa, ao Sábado de Aleluia e etc. E todos esses pontos estão associados diretamente ao movimento do Sol e da Lua. Vamos entender isso, que é muito interessante. A primeira coisa, tudo parte da data da Páscoa. A Páscoa, ela traz o quê? A ressurreição do Cristo como a força principal associada a ela. Então, se você pegar o hemisfério norte, nós temos sempre com a entrada do Sol no ponto vernal, nós temos o quê? Nós temos o equinócio de primavera no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, Brasil, o equinócio de outono. Então, com essa entrada de renovação da força da primavera, o que nós chamamos de ano novo astrológico no exoterismo, que tem uma importância muito grande, mais para frente eu vou fazer um programa sobre isso. Então, você pode perceber, sempre quando ocorre o equinócio de outono aqui no hemisfério sul ou no norte, que ocorre no mesmo dia, o primeiro dia de lua cheia que ocorrer, o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Por isso que a data ela é móvel, porque nós temos o ano novo astrológico, a entrada do Sol no ponto vernal ou ponto Áries, que são esses equinócios que vêm de equilíbrio, que está associado a essa força de dias e noites iguais. Então, esse dia é fixo, mas a Lua, ela possui a sua mobilidade. E como que funciona essa mobilidade? Você pode ver, caiu a Lua cheia em um dia depois do equinócio de outono aqui no hemisfério sul, o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então sempre será comemorada a Páscoa na semana da lua cheia, porque a lua também está ligada a várias tradições. Nós temos vários calendários, né, associados ao movimento lunar, que difere do calendário solar. Então, nesse Concílio de Nicéia, eles aglobaram os dois valores, tanto a realidade solar, novamente repito, que é o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, como também a realidade da lua cheia, o esplendor da lua associado a essa força. Com isso, nós temos o quê? O famoso domingo de Páscoa. Depois que nós temos o domingo de Páscoa, a tradição se colocou em relação aos 40 dias do Cristo que ele teve de meditações, que foi na montanha ou no Morro das Tentações, aonde nós temos toda aquela realidade, toda aquela força, onde ele praticamente desperta, né? O Caio trouxe aqui para mim uma pergunta da Carla Correia, né? A festa do deus Baco foi origem do carnaval? Você pode fazer até essa associação. Valeu, Caio, obrigado. Valeu, Carla, por ter mandado. Ela mandou via Facebook, né?
Ela mandou via Face. Então o Caio está lá anotando e de acordo com que chegam os papeizinhos aqui, eu troco ideia com vocês. Vamos entender a realidade de Baco. Baco se associa àquela realidade do vinho. Se você estava ouvindo o que eu estou falando aqui desde o comecinho, eu associei à festa dos egípcios. O próprio Carros Navales, que estava associado à festa da deusa Ísis, também tinha essa parte da comemoração do vinho, que também foi incorporada pelos romanos. Então, quando ocorria esse período do carnaval, esse carro distribuía vinho para as pessoas, porque os 40 dias que eu estava falando aqui agora de meditação, de reflexão, de consciências associadas à parte do período da quaresma, anterior a isso, o povo, para não ficar tão afoito em relação à falta da carne, à falta de vários outros valores, aí surge o carnaval com esta energia do povo soltar todas as suas forças contidas para o preparo da quaresma, ou dos 47 dias que antecede a realidade. Então, você associar a realidade do deus Baco não está errado, mas eu vejo mais como essa associação ligada aos egípcios e aos romanos, que traziam essa realidade do vinho como a bebida que fazia parte de todas as festividades pagãs, etc., que estavam associadas a toda essa força. Então, isso não é um erro. Então, voltemos a essa realidade. Nós temos os 47 dias após o domingo de Páscoa, e esses 47 dias que retrocedem exatos desse domingo, faz com que nós tenhamos o quê? Faz com que nós tenhamos a terça-feira de carnaval. Então, a terça-feira de carnaval é o dia real. Aí, como caiu na terça-feira, agora atualizando bem, a gente já emenda a segunda-feira, já emenda o final de semana, já pega a sexta-feira à noite e ocorre esse baita feriadão. Então, na verdade, o carnaval foi criado como uma festividade onde as pessoas agem de uma forma extrovertida, daí que você entende o culto ao corpo, o culto à carne, o culto às bebidas, que a Carla Correia citou, ligando ao deus Baco, né? Então, todas essas forças e todas essas realidades foi para que existe depois o período de abstinência. Por isso que é chamado também de quarta-feira de cinzas. Isso que nós precisamos entender. A quarta-feira de cinzas, ela simboliza e representa que o povo está totalmente saciado com as suas energias, e com essas energias entra depois o período da quaresma, que é muito interessante. Vamos entender um pouquinho essa realidade do porquê a quaresma, do porquê o 40, porquê o Cristo associado a essa força dos 40 dias no deserto, né? Antes disso, dou a dica aqui para os ouvintes que estão acompanhando a live. Se você está aí no Facebook, na página da Rádio Mundial ali, está tendo esse programa ao vivo agora, exatamente nesse momento, agora 1h16, aqui na Avenida Paulista. Você pode escrever para o Caio agora ali, embaixo da live, né, Caio? Escreve ali, se você tiver algum comentário, alguma coisa que nem a Carla fez, aí ele traz para mim aqui e a gente comenta ao vivo o seu questionamento, a sua colocação, tá bom, gente? Então, voltemos aos 40 dias. O Cristo, nós precisamos entender esse ser fantástico. O que ocorre? Ele, quando ele estava, antes de se tornar o grande Cristo que nós conhecemos, ele estava num período que ele passou pela sua iniciação. O Cristo, quando ele tinha 13 anos de idade, ele foi conduzido ali para a realidade dos mistérios da Índia, os mistérios do Egito também, para não se aprofundar muito no termo. Então, ele teve a sua iniciação. Todo ser especial que é inserido aqui na face da Terra, nós precisamos compreender o seguinte: ele precisa passar pela sua iniciação. Ninguém nasce pronto aqui na face da Terra, por mais especial que seja. Então, ele teve que passar por toda a sua iniciação, e quando ele retorna aqui para a parte correspondente mais do Ocidente, que é a Palestina,
ele chega com o seu trabalho de arregimentar os seus apóstolos, ligados a todos os mistérios também da Atlântida, isso sim, porque um dos trabalhos principais do Cristo não seria só formar uma nova religião. O Cristo, ele também queria formar um novo sistema social, mexer em todas as estruturas que estavam desgastadas. Foi aí que nós tivemos, depois do Cristo, aquele declínio integral da realidade de Roma. E com isso nós tivemos o quê? Nós tivemos a instauração de uma nova era, a era correspondente a ele. É aí que eu entro no 40. Porque Moisés, anterior a ele, 40 anos ali com o povo hebreu, também no deserto. Moisés também meditou ali no Monte Sinai, em várias montanhas próximas a ele, também 40 dias. Porque o 40 ele traz a força do quinto princípio. Vamos entender isso. Quando nós pegamos o momento atual, ele está no número 4. Onde nós temos 4 elementos, 4 reinos, voltando à realidade que eu estava falando da formação do carnaval, 4 estações solares, 4 fases lunares, tudo está associado ao 4. E se você pegar o número de Deus, ou do Eterno, o número dele é o 8, porque ele é o 8º a síntese dos 7 anjos que saem dele. Então, se você multiplica o 8, que é o número de Deus, ou o número do grande arquiteto do universo, pelo 5, ou pelo quinto princípio que representa o anjo, o que nós temos? Nós temos o número 40. Então, todos esses seres especiais, todos eles, sem sombra de dúvida, eles sabiam desses mistérios, esses mistérios dos números, esta realidade da verdadeira Kabbalah, que uma tradução direta da palavra Kabbalah representa conectar, receber, entrar em sintonia. Então, para eles entrarem em sintonia com esse quinto princípio, eles multiplicavam a força do próprio pai deles, ou Deus, o grande arquiteto do universo, o nome que você queira dir, que é o 8, vezes o 5, para que eles despertassem a realidade do seu anjo ou do seu mestre interior. Então, Jesus, ligado aos 40 dias que ele meditou na frente da cidade de Jericó, ele estava associado diretamente lá no Monte das Tentações ao despertar desse quinto princípio. Então, ele não comia, ele não se poluía de nenhuma energia densa, então ele estava sutilizando a sua consciência para que ele fosse arrebatado por essa força, ou por esse quinto princípio, por essa luz, e aí quando ele retorna pronto. Quando ele chega, quando ele volta ali para aquele lugar onde ele teria que fazer o seu trabalho, Jerusalém, ele chega absolutamente pronto. E todos os grandes seres passam por esta realidade do 40, associados a essa força para despertar o quinto princípio. Então, se você está ligado a esta realidade, a essa força incrível e tremenda, né, que traz esse arquétipo de sutilização de consciências, agora, nesses 40 e poucos dias até a Páscoa, seriam dias que o correto para nós, ao mundo cristão, e já vou chegar em outros mistérios, né, o mundo cristão, você teria que vibrar a sutilização das suas forças, das suas consciências voltados para coisas boas. Esse é o verdadeiro sentido da Quaresma, ligado ao Concílio de Nicéia, que teve esse tratado acertando todas essas datas dos feriados no ano de 325. Então, se você fala de Carnaval, se você fala de Páscoa, se você fala da Sexta-feira Santa, não são simples feriados. Na verdade, existem muitas consciências que estão sendo carregadas por aí, porque não tenham dúvidas, a maioria desses grandes líderes espirituais, eles trazem conhecimentos fantásticos, né? Um exemplo que eu sempre cito aqui, né, lendo livros de seres muito legais, um exemplo, Mário Ros de Luna, O Simbolismo das Religiões, ele escreve, esse grande polígrafo espanhol, que ali a Biblioteca do Vaticano, se ela liberasse tudo que existe de conhecimento ali, isso libertaria todos nós do escravagismo colocados por sistemas, colocados por religiões mesmo, tudo acabaria, porque o ser humano teria condições de se conectar, se estivessem preparados, a vários segredos que libertariam a humanidade de vários aprisionamentos. Um outro exemplo,
nós vamos ter agora, dia 20 de março, logo de manhãzinha, nós vamos ter o Ano Novo Astrológico, que coincide com esse período da Quaresma. Então, o momento, pelo menos uma semaninha antes, ou 10 dias disso, se a gente pudesse se abster de coisas pesadas, se nós nos sutilizássemos com o nosso estado de consciência, no momento que o Sol entra, no dia 20 de março, no ponto vernal o Áries, que está ligado à nossa evolução, você teria condições desta força renovadora que o Ano Novo Astrológico traz, de entrar em sintonia com energias muito mais sutis do que se você estivesse denso através de alimentações, através de atos, através de pensamentos e sentimentos que não convergem com a realidade do que realmente representa o ser humano trilhando um caminho espiritual. Então, finalizando essa parte de datas, nós temos, no domingo de Páscoa, retrocede 47 dias, nós entramos na terça-feira de Carnaval. A sexta-feira santa representa a crucificação. Depois, entre o domingo de Páscoa e a sexta-feira santa, que são dias, assim vamos dizer, principalmente para o universo ligado aos arquétipos do cristianismo, nós temos o sábado de Aleluia. Então, são dias extremamente especiais para quem está ligado a essas forças. Mas, repetindo, independente da sua religião, independente do que você segue, etc., pelo menos 10 dias antes do dia 20, agora dia 10, já vai ser a semana que vem, dia 10 de março, se você pudesse evitar vibrações densas, vibrações pesadas, e deixasse o seu corpo mais purificado em relação ao seu caminho filosófico ou espiritual, com este renovar que nós vamos ter no dia 20 de março, logo de manhã, que é o Ano Novo Astrológico, o que aconteceria? Você teria condições de se sintonizar com essas forças cósmicas ou celestes de uma forma muito mais interativa do que se você estivesse cultuando energias pesadas. Então, queridos ouvintes, a minha ideia nesse programa foi exatamente colocar para vocês o que representam esses feriados, da onde que eles vêm, o movimento celeste ligado ao Sol e à Lua, que são as forças criadoras do Pai e Mãe cósmicos, associados a esses momentos que a gente tanto vive, todo ano em relação a isso. Então, tudo possui um aspecto oculto. Se você entrou em sintonia comigo, e você, de repente, está afim de investigar mais, eu, Newton Schultz, sou apenas um mero transmissor aqui, do meu conhecimento de acordo com o meu entendimento. Se você está afim de beber da fonte, eu mesmo vou ser o instrutor da Sociedade Brasileira de Eubiose logo depois do Ano Novo Astrológico. Vai ser dia 28 de março, uma terça-feira às 20 horas, no departamento de Eubiose Lacerda Franco, naquela região da aclimação. A Avenida Lacerda Franco ela é paralela a Luiz Góes. Então, se você tiver a fim de participar, liga para esse número, pode ser hoje mesmo, após as 14 horas, para fazer a sua inscrição. As 2 primeiras aulas, que serão 2 terças-feiras consecutivas, não possuem custo algum, porque a Eubiose ela é uma sociedade iniciática que não tem fins lucrativos. Existe uma ajuda, uma contribuição, que eu mesmo, que estou lá há quase 20 anos, faço. Qual o telefone de lá? 3208 9914. Repetindo, 3208 9914. Liga lá, fala com a Eliane, fala que você me ouviu aqui na Rádio Mundial ou mesmo no YouTube. Dia 28 de março, a gente está junto ali para trocar umas ideias, às 20 horas. Se você está em qualquer parte do planeta e você está afim de entrar em sintonia comigo, comigo não, com todos esses pontos que nós estamos falando, você pode fazer a Eubiose online. Manda um e-mail para mim, finalizando o programa, Jean, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Ali você me informa onde você está, aí eu encaminho lá para o pessoal do online, da Eubiose, e você pode se inscrever. É isso, queridos ouvintes. Espero que você tenha curtido esse programa. Toda sexta-feira estamos aqui às 13 horas. Um grande e fraterno abraço para vocês, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo programa.